Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, beleza? Se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando se você concorda, se você discorda da minha opinião, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Vou compartilhar minha tela com vocês. Inclusive, eu queria agradecer a presença de todo mundo na nossa live exclusiva lá no Telegram, na live de quinta-feira passada. Foi muito top, bem bacana a troca de ideias que a gente teve. A gente está tentando preparar alguma coisa que seja bem legal para todo mundo e que possa contribuir ainda mais, né, com o crescimento de todo mundo aí dentro do trade. Beleza? Então seria mais ou menos essa fofoca aí, agradecer a todo mundo, tamo junto, brigadão pela presença e bora falar de mercado. Vamos começar aqui no S&P 500. S&P 500, a gente... Poxa, eu tenho que tirar os meus estudos, mas vamos lá. De cara, já tem desde semana passada, 2 semanas, 3 semanas que eu estou falando para vocês, 2 semanas não, mas tem pelo menos umas 2 semanas, uma semana, que eu estou falando para vocês que eu não consigo mais pensar em compras agora aqui. Eu sei que tá muita gente falando bolsa 130, 140, 150 mil, mas infelizmente eu, Clinton, não consigo pensar em compra agora nesses patamares. Eu precisava ter um recuo tanto no S&P 500, na Bolsa Americana, como no nosso Ibovespa. A gente tem aqui no semanal do S&P, de fato, quando a gente coloca o nosso MACD, ele tem espaço para subir um pouquinho para criar uma possível divergência, né? Que seria mais ou menos esse movimento aqui, rompendo essa máxima aqui, mais algumas semanas aqui, aí sim ficaria um pouco mais confortável para a gente poder vender, mas de fato aqui, olhando o tempo gráfico semanal, o tempo gráfico diário, eu já não consigo pensar em vendas, né? O ideal seria montar a divergênciazinha aqui, enquanto o preço sobe, para a gente poder pensar numa venda mais aguda. No momento, ainda não é um ponto ideal, né, na minha visão, para venda, mas já sei de cara que eu não consigo comprar. Infelizmente, não consigo comprar S&P 500, na minha visão, tá caro, né? Quando a gente coloca aqui nós estamos numa região de possível ponto de parada do preço, uma região de topo, né? Que com certeza pode ser que seja uma região de indústria para buscar aqui mais algumas semanas de alta, para trazer o nosso MACD, depois o MACD tica para baixo, e aí sim vai dar o nosso movimento vendedor, olhando um tempo gráfico maior, um tempo gráfico semanal. No gráfico diário, bem verdade, a gente tocou aqui na região de 50% dessa região, né? Quase tocou na verdade, e o preço já sentiu. Então, de cara, eu já sei que eu não penso em argumentos compradores, né? Pensaria apenas em argumentos vendedores. A gente pode entender essa região aqui como uma região de indústria do preço, né? E tocou no próximo POI, e agora seria o trade, né? Olhando o tempo gráfico diário, né? Stop aqui em cima, a entrada foi aqui, para buscar aqui pelo menos 2 vezes seu risco, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes seu risco. O ponto mais saudável que eu vejo para essa correção seria aqui próximo dessa região. Sei que está um pouco longe, sei que as pessoas hoje acham um pouco improvável, né? Mas de fato, apenas aqui eu pensaria em novas compras olhando o S&P 500. Beleza? Já aproveitando aqui, teve um pedido de Usatec, que nada mais é do que a Nasdaq, né? Um gráfico bem semelhante, bem parecido com o S&P 500. A diferença é que na Nasdaq a gente já rompeu esse topinho, que no S&P a gente ainda não rompeu, beleza? Então essa região aqui de Nasdaq também, com certeza, olhando o tempo gráfico semanal, olhando o tempo gráfico diário, de cara eu já estou entendendo que essa região é uma região vendedora, onde eu não procuraria argumentos para comprar, apenas argumentos para vender. No semanal, está bem parecido com o S&P 500, precisa de mais 1, 2 semanas de alta para a gente poder criar a nossa possível divergência de baixa, né? Ainda não tem divergência, então ainda pelo semanal não tem argumento para a gente poder vender, mas mais 1, 2 semanas de alta aí, talvez fique mais interessante, olhando o tempo gráfico semanal. Quando a gente coloca no tempo gráfico diário, a gente entende que essa região é uma região de venda,
nós estamos montando uma base do preço, né? Provavelmente aqui uma distribuição do preço. Quando a gente coloca 60 minutos, o tempo gráfico ele pediu, fica até um pouquinho mais claro, né, esse movimento. Se a gente entender que essa região como a máxima acabou de manipulou essa região, fechou abaixo, fechou acima, o trade na venda, stop aqui em cima, para a gente buscar aqui, pelo menos até essa região aqui de compra, pelos 60 minutos, assim que eu estaria vendo Nasdaq. O nosso MACD está falando aqui que provavelmente essas regiões de fundo aqui, né, tem probabilidade de serem testadas ou superadas. Beleza? Então, essa seria a minha visão para Nasdaq. Olhando aqui mais um pouquinho, Gold. O amigo pediu gráfico diário. Já 60 minutos. Pronto, o ouro já tem o movimento que a gente quer lá no semanal do S&P e também de Nasdaq. A gente tem aqui uma possível divergência de baixa. Quando que essa divergência vai acionar? Quando o nosso MACD fizer a ticada para baixo. Ticou para baixo, quando perder a mínima, a gente pode pensar em algum movimento vendedor para o ouro. Comprar ouro que, infelizmente, não consigo comprar. Inclusive, eu recebi uma mensagem hoje, uma notícia, né? Hoje falando o seguinte, o ouro vai subir, né? Vai romper e dólar vai ter um crash histórico. Então, provavelmente, quando a gente tem essas notícias, provavelmente estamos chegando próximo de um final de um movimento. Nesse movimento aqui, né, olhando o tempo gráfico semanal, a gente pode esperar um movimento de manipulação, um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, perdendo a mínima. Provavelmente, a gente vai ter o ouro buscando regiões aqui mais para baixo. Beleza? Essa seria a minha visão, olhando o tempo gráfico do ouro semanal, olhando o tempo gráfico diário, a gente pode pensar numa possível divergência, tocando aqui até essa próxima região, desse pózinho aqui, né? Seria aqui um toque dos 50%, para a gente poder pensar em antecipar pelo MACD, pela questão da divergência. Beleza? Essa seria a minha visão para o ouro. Não consigo comprar ouro, né? E vou pensar em vendas. Euro USD. 15 minutos. Inclusive, eu acho que aqui 15 minutos na hora, né? Agora já passou um bocado. Acho que a gente pede de manhã os ativos, então, como eu estou fazendo só agora e o vídeo vai sair só à noite, então 15 minutos acho que vai ficar perdido, né? Olhando o euro aqui, a gente de cara consegue entender até uma possível distribuição do preço, é um movimento bem legal, um movimento bem bonito. A gente pode entender que isso aqui está sendo a nossa referência, aqui foi a nossa manipulação, e aqui também pode ser uma possível defesa do médio do player. De cara, eu já sei que euro, né, eu não consigo comprar e estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Quando eu coloco 60 minutos e coloco o nosso histograma, o nosso MACD e histograma, nós já conseguimos interpretar uma força vendedora mais forte do que nos movimentos anteriores. Então, de fato, eu estaria procurando argumentos para poder vender ouro aqui próximo dessa região, ou até mesmo rompendo a máxima, tendo um candle fechando acima da região, fechando abaixo da região. Provavelmente a gente teria um movimento de divergência sendo criado aqui no euro nos 60 minutos, enquanto o preço estaria subindo. Então, de fato, eu estaria acreditando, né, que o euro, no curto prazo agora, no curto, médio prazo, estaria perdendo valor em relação ao dólar e eu estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. GBP e USD provavelmente vai estar na mesma linha, né? São bem exatamente o gráfico igual, né? O racional é, de fato, mesmo esperar montar alguma divergência, entendendo que o MACD já está mais forte do que os movimentos anteriores, com um fundo mais alto. Então, essa força vendedora aqui, provavelmente, o GBP, o USD, assim como o euro, essa região, vai ter essa região ali próxima de 1,26 sendo testada. Beleza? Pensaria apenas em venda também, não consigo pensar em compra, pode estar até montando uma possível distribuiçãozinha aqui dentro dessa região. Aqui foi a nossa referência, aqui a manipulação e aqui a nossa defesa do médio do play. O USD-JPY, USD-JPY. Esse aqui a gente fez uma comprinha hoje aqui no escritório, pelo 4 horas, né? Vou mostrar para vocês aqui. A gente fez essa comprinha pelo 4 horas, entendendo que essa região é uma região
de fundo, tivemos um candle que fechou abaixo, um candle que fechou acima, rompeu a máxima, o nosso stop está aqui embaixo, nós vamos buscar pelo menos 2 vezes o nosso risco, 3 vezes o nosso risco para essa operação. Né? A gente já tem um movimento de divergência do preço, MACD mais forte do que os movimentos antigos, então provavelmente essa região de topo será testada ou superada. Então, por isso que a gente fez essa comprinha hoje aqui no escritório no USD JPY pelo 4 horas. Beleza? Olhando os 60 minutos, o racional vai estar ali bem parecido, né? Bem semelhante. A gente pode traçar essa região que é a nossa referência de fundo. Aqui provavelmente foi a nossa manipulação e aqui está sendo uma possível defesa do médio do player. Então, não consigo vender o USD JPY e pelos 60 minutos, que foi o gráfico que o amigo pediu aí, eu estaria apenas pensando em argumento comprador. Beleza? Essa seria a minha visão para o USD JPY. Criptos. Criptos, vamos falar um pouquinho logo do Ethereum contra o Bitcoin, já para matar de cara que, enquanto dentro do modelo que eu opero, vocês já estão sabendo, né, já estão careca de saber, enquanto isso aqui eu entendo que é a nossa referência, isso aqui é uma possível defesa do médio, isso aqui é a nossa manipulação, isso aqui é uma possível defesa do médio do play. Deixa eu marcar aqui. Pronto, beleza. Enquanto a gente não tiver um candle fechando acima dessa região, rompendo a máxima, eu não consigo comprar altcoins, não consigo comprar, porque o Ethereum, teoricamente, vai estar perdendo valor em relação ao Bitcoin. Então, se eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou comprar Bitcoin e não as altcoins. Enquanto esse movimento não acontecer. Inclusive, se a gente tiver essas mínimas, né, sendo perdidas, provavelmente vai ter um movimento de queda no gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, significando que o Ethereum vai perder valor em relação ao Bitcoin, provavelmente todas as altcoins vão perder valor em relação ao Bitcoin, e num cenário onde o Bitcoin vai subir mais do que as altcoins, ou que o Bitcoin vai cair menos do que as altcoins. Pode ser que as altcoins caiam 10, 15, 20, 30, 40%, enquanto o Bitcoin cai 5, 10, 15, 20%. Beleza? Então, enquanto não fizer esse movimento, não consigo pensar em compra dentro do mercado cripto. Estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Como sempre, né, falando isso de trade. Se você é holder de Bitcoin, né? Se você acredita nos fundamentos, provavelmente você tem que ter uma estratégia investir de DCA para você comprar de forma mensal, de forma semanal, e de fato não realizar, não preocupar com movimentos de queda nem de alta, se você acredita que de fato no médio e longo prazo o Bitcoin tende a se valorizar. Tem que separar, né? O que seria uma carteira de longo prazo para os movimentos de trade. Olhando para o trade agora, né? De fato eu não consigo comprar, e aqui eu estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender, entendendo que nós estamos numa região cara, na cara desse fair value gap. Inclusive, essa semana, nós formamos um candle clean, semana passada, né? Se a gente tiver a mínima desse candle acionada, provavelmente nós vamos ter correria no Bitcoin com um alvo, pelo menos aqui, próximo da região de 26 a 27 mil, olhando o tempo gráfico mensal. Enquanto não perder essa mínima, fica tudo tranquilo para quem está comprado, a expectativa vai continuar sendo de alta. No gráfico diário, a gente já pode entender uma possível movimento aqui, né, onde o preço não tem continuidade nos rompimentos de topo, né? Provavelmente onde a força vendedora, a força compradora está diminuindo. Temos essa LTA que provavelmente estão enxergando como canal de alta. Canal de alta não serve para nada, apenas para a gente operar o oposto, né? Se o varejo está enxergando como canal de alta, a gente vai operar na ponta inversa. Provavelmente toda vez que toca na linha, as pessoas compram. Toda vez que toca na linha, as pessoas compram. O ideal é que toque na linha na terceira vez, na quarta vez, e de fato o institucional despeje na cabeça da pessoa física. Toda vez que tiver pessoa física querendo comprar, vai ter institucional querendo vender. Toda vez que tiver institucional querendo comprar, vai ter pessoa física querendo vender. Então, para o Bitcoin, de fato, agora que olhando tempo gráfico semanal e diário, não consigo enxergar compras para o ativo. Olhando o gráfico diário, um ponto onde seria uma possível compra seria próximo das regiões de 30 mil dólares pelo gráfico diário. Antes disso, não consigo pensar em compras. Beleza? Pode continuar subindo infinito, mas infelizmente eu não consigo colocar o meu capital aqui nesses patamares. Beleza? ETH-USD. Semanal, se a gente colocar no semanal do Ethereum, a gente fica até um movimento que a gente falou um tempo atrás, que pode ser
aqui sendo a nossa referência, opa, vermelho, desculpa, não confundi. Aqui sendo a nossa referência, aqui sendo a nossa manipulação e aqui uma possível defesa do médio do player. Da mesma forma que o ETH contra o BTC tem que perder aquela mínima, a gente precisa ter alguma mínima perdida para acionar essa possível defesa do médio. Se você entrou no topo da defesa do médio, seu stop tem que estar aqui em cima. Provavelmente podemos estar agora, né, montando o padrão do pessoa física do varejo, que seria o pivô de alta. A pessoa física está enxergando isso como pivô de alta, provavelmente um possível topo duplo que não ficaria surpreso se manipulasse essa região na ponta da venda. Coloca todo mundo na venda, depois coloca todo mundo na compra e estopa todo mundo com o objetivo de voltar próximo a essa região aqui entre $1.500 no Ethereum. Também, de fato, não consigo pensar em compras para o Ethereum. Estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. No gráfico diário, o racional vai ser bem próximo ali com aquele do Bitcoin. A gente tem aqui essa regiãozinha sendo montada aqui, uma regiãozinha de liquidez que a gente pode interpretar, e qualquer movimento manipulando essa região, eu sou parceiro na ponta vendedora do Ethereum, com um alvo pelo menos aqui próximo dessa região. Beleza pura? Essa seria a minha visão para o Ethereum. ADA, vamos ver ADA. Bem parecido também, né? A gente já pode entender que essa região aqui, sendo a nossa região como referência, né? A gente pode estar montando uma possível distribuição do preço, né? Uma base, pode ser uma reacumulação também, né? Um movimento de rally, base e um novo rally, ou um rally, uma base, um rally base drop, beleza? Como que a gente vai operar isso? Se manipular a região de extremidade superior, provavelmente pode ter sido esse sweep de liquidez, a probabilidade maior é que o preço caia. Da mesma forma que, se manipular a extremidade inferior, a expectativa e probabilidade é que o preço suba. Beleza? Então, ADA, de fato, eu estaria olhando aqui pelo gráfico diário do movimento vendedor, provavelmente no semanal, o mesmo raciocínio. A gente pode estar tendo aqui o movimento sendo essa referência, essa manipulação, e tudo isso aqui uma possível defesa do médio do play. O ideal é que, de fato, perca a mínima de alguma semana para acionar essa venda. Enquanto não perder a mínima dessa semana, de fato, a gente pode estar tentando capturar a liquidez dessas regiões mais extremas. Beleza? Mas não consigo comprar também a ADA nesses patamares. Matic, acho que a gente falou semana passada, né, que estava um ponto bem interessante para a gente poder pensar em venda, inclusive entendendo que essa regiãozinha aqui é região de liquidez, onde a expectativa maior é que venha capturar esse movimento aqui, próximo dessa região de fundo. Então, eu só pensaria em compra em Matic pelo semanal, pelo menos aqui próximo dessa região aqui. Antes disso, não consigo pensar em compra para Matic, né? E traçando a regiãozinha aqui, sendo nosso order block, né? A gente tem um movimentozinho aqui, seria esse movimento, drop, base drop, essa região de base aqui, a gente falou, eu lembrei agora. Provavelmente vai ser ponto interessante para quem quer vender com um alvo ali embaixo, e aí sim, chegando aqui embaixo, a gente pode pensar em novos argumentos compradores. Enquanto isso, eu estaria apenas de olho, pensando em possíveis movimentos vendedores. Beleza? Solana, Solana, a gente pode traçar nossa linha dentro dessa região, desse drop, base drop, e o ideal é que tenha algum candle fechando abaixo. Enquanto não tiver nenhum candle fechando abaixo, não tem movimento de manipulação, não tem motivo para vender Solana pelo gráfico semanal. Enquanto não fizer isso, só também não dá para a gente pensar em compra, né? Eu já sei que eu não consigo vender, mas comprar aqui também jamais. Vou esperar um próximo recuo, pelo menos no tempo gráfico diário, para eu poder ficar mais confortável numa possível venda. Também podemos estar montando uma possível base, né? Onde o ideal seria capturar a liquidez nessa ponta inferior, extremidade inferior. Aí sim, tocando essa região aqui, para a gente poder pensar numa compra mais tranquila para o trade. Aqui a gente pode estar entendendo aqui em Solana no gráfico diário, que isso aqui foi a nossa referência, aqui a manipulação, isso aqui é uma possível defesa
do médio. Beleza? Numa conta vendedora, infelizmente, não consigo comprar Solana dentro desses patamares. Entendeu? É semanal. Diário, bem semelhante com o que a gente falou de, de, de Solana e todas as outras. O semanal não tem muita história para a gente fazer muita coisa. Estamos dentro de uma base, onde provavelmente aqui vai ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra. Isso aqui vai ser uma região de liquidez, provavelmente o duplo, né? Caso o preço venha aqui, vão ter movimento acelerado na queda, na ponta da venda. Aí sim poder estopar todo mundo e o preço voltar dentro dessa região. Opa, verdinho, desculpa. Opa! Da mesma forma, na região de extremidade superior, vamos traçar nossa linha aqui em cima, linha vermelha. Vamos traçar nossa linha aqui em cima. E se tiver um movimento de manipulação na máxima, estaria pensando em argumentos vendedores para prêmio. Está montando uma possível base. Ou vai reacumular, se manipular a extremidade inferior, se manipular a região de extremidade inferior, ou vai distribuir e manipular a extremidade superior de prêmio. Beleza pura? Agora bora falar de Bolsa, B3, índice futuro. Vamos falar de Ibov? Ibov quase tocou na nossa regiãozinha. Desde semana passada, a gente está marcado aqui o 127.500. Tocou em 127.388, quase tocou na nossa região. Essa região aqui de 127.500, já sou parceiro na venda para o Ibovespa. Inclusive, né, já pode estar dando aí, né, essa possível vendinha. Stop automaticamente tem que estar nessa região de topo, né, para buscar aqui pelo menos essa região aqui, próxima da região de 118 mil, né? Aí sim, ali a gente pode ter um ponto de possível parada do preço e depois a gente pode tentar terminar de capturar essa liquidez próximo da região de 112 mil pontos. O cara que é otimista essa hora me escuta falando isso, vou subindo todo dia, deve me achar um louco. Mas é assim, né? É assim que eu penso, é assim que eu opero, é assim que eu gosto de entender o mercado. Inclusive, numa carteira de longo prazo, eu até vou falar por mim, né? Clinton, já estou montando hedges nas minhas posições de longo prazo aí, carteira que eu penso em dividendo, que eu penso em fazer estratégias, né? Já estou montando hedges, entendendo que o Ibovespa está caro, né? Pelo menos para proteger 20, 30% da minha carteira. Clinton, tá? Ele faz o que você quiser com o seu capital. Beleza pura? Ibovespa seria mais ou menos isso, ponto vendedor, né? Não tem o que a gente fazer. Dólar pode estar montando uma base para a gente provavelmente acumular. Entendo que o dólar, a gente tem essa regiãozinha aqui foi a nossa referência para o preço, aqui é a nossa manipulação, e aqui provavelmente a nossa possível defesa do médio. Mais uma vez, né, eu recebi a notícia hoje no celular falando que teria um crash histórico no dólar. Então, se tem essa notícia, provavelmente estamos próximos de uma região de fundo, onde eu pensaria em uma compra do dólar para eu levar pelo menos aqui próximo dessa região, ali em 5,10. Pelo gráfico diário, não consigo vender dólar, infelizmente. Vou ficar de fora desse possível crash. Se perder essa região, a próxima região de interesse que eu pensaria em dólar seria próximo ali da região de 4,80, 4,75. Mas vender dólar aqui, infelizmente, eu não consigo. Beleza? Essa seria a minha leitura pro doletinha. BBSE. BBSE. Estamos aqui próximo de uma região de topo, né? Essa região aqui provavelmente, vermelho, provavelmente seria uma região onde eu não pensaria em compras, estaria apenas procurando em vendas. No meio do caminho, do dia de hoje, né? Não consigo ver nada, não consigo pensar em compra, não consigo pensar em venda. Provavelmente essa regiãozinha vai ser uma região de liquidez, do preço acelerar e buscar pelo menos essa região próximo da região de R$ 30. Só pensaria em compra para BBSE na região ali próximo de R$ 30. Antes disso, não consigo comprar. Essa região aqui não é fundo, provavelmente você tem uma região de indústria, onde o preço deve acelerar, tocar aqui, próximo da região dos 50%, e depois sim a gente pensar em algum replay. Não consigo fazer nada em BBSE, estamos no meio do caminho,
não consigo comprar nem vender, beleza? CGRA, gráfico semanal. Montando uma possível regiãozinha de liquidez aqui embaixo. De cara já consigo entender que isso aqui é uma regiãozinha de liquidez. O melhor dos mundos, o melhor do cenário seria perder essa região, estopa todo mundo que está comprando de forma antecipada, acreditando que isso aqui é um duplo fundo, né? Ah, duplo fundo sobe, papapá, PPP. A gente sabe que esses padrões são criados apenas para capturar liquidez, né? Eles servem apenas como. Aqui também vai ter outro fundo duplo, outro fundo aqui também. O ideal seria estopar essa galera que está comprando de forma antecipada, e aí sim, depois que estopa, caso tenha um candle voltando, a gente ficaria mais confortável em pensar em alguma compra. Antes disso, não consigo comprar, e nessa de próximo dessa região, eu sei que eu estou no fundo, vou procurar por compra. Agora eu preciso do meu argumento, né? Trade nada mais é do que evento e localização. Já me localizei, preciso do meu evento para acontecer. Beleza? Estaria esperando pelo semanal, foi o tempo gráfico que o amigo pediu, esse movimento para eu poder pensar em alguma compra. Antes disso, não consigo fazer nada. A Isa. Vamos lá. Também, agora no meio do caminho, não tem muito o que a gente pensar, né? Essas seriam as minhas regiões de interesse para eu poder pensar em alguma coisa, né? Aqui nós estamos no vermelho. Aqui nós estamos no meio do caminho, né? Provavelmente os players estão montando uma possível base, né? Onde a gente pode até ver num tempo gráfico menor, como o gráfico diário, um movimento de uma possível base sendo formada. Aqui foi a nossa referência, aqui é a nossa manipulação, e aqui uma possível defesa do médio do player. No dia de hoje, não vejo nada para a Raizen. Aqui a gente pode entender até uma regiãozinha de liquidez, né, para o preço, entendendo essa região como referência, aqui a manipulação, aqui uma possível defesa do médio do player. Então, estamos no meio do caminho, não vejo nada para ser feito em Raizen pelo gráfico diário hoje. Beleza? Essas seriam as minhas regiões mais interessantes para o curto prazo. Qual 3? Também interessante. Essa aqui vai ser o mesmo racional lá, entendendo que esse aqui é um movimento de base, né? E que o ideal é que capture esse movimento de liquidez para a gente poder pensar em possíveis compras, né? O movimento de manipulação, aí sim a gente fica mais confortável exatamente como aconteceu aqui, ó. Aqui seria o nosso movimento, a nossa regiãozinha de liquidez, aqui é a nossa manipulação. Então eu quero que esse movimento se repita aqui embaixo, beleza? Aqui também a gente teve uma defesa do médio do player, e aí, opa, uma possível defesa do médio do player, né? E o preço buscou a região de extremidade inferior. Então, se fizer esse movimento, eu fico mais confortável para poder pensar no movimento comprador para qual trade, para Qualicorp. Antes disso, não consigo pensar em venda, né? Uma região de fundo, espero só o gatilhozinho da manipulação para eu comprar. CSNA. CSNA, a compra foi lá embaixo, a gente fala dessa compra em alguns vídeos aí das semanas para trás, e agora nós estamos próximo de uma região de topo, beleza? Então aqui eu já sei que eu não quero comprar CSNA, vou procurar apenas argumentos para eu vender. Posso entender esse, marcar, né, deixar esse POI marcado aqui, sendo o POI mais interessante no movimento, onde caso a gente tenha um possível movimento de indústria do preço, tem que parar ali próximo da região de 17,50 e aí eu vou ser parceiro na venda de CSNA. Beleza? Olhando o gráfico diário, não vejo nada para fazer em CSNA. Fui olhar para saber o gráfico que o amigo pediu. Mas, com certeza é uma região cara, não consigo pensar em nada. Pelos 60 minutos, dá para a gente traçar aqui essa região de máxima, né? Para a gente entender esse movimento aqui como possível manipulação no tempo gráfico menor. Vamos colocar minha CD, ver se a gente acha alguma coisa. Tentando montar uma possível divergência do preço em CSNA. Então, se manipular, dá para a gente antecipar essa possível vendinha aqui, né? Rompendo essa máxima aqui, capturando liquidez, dá para a gente poder pensar numa venda pelo menos pelos 60 minutos. Se eu tivesse comprado esse CSNA, provavelmente eu estaria desfazendo as minhas posições. JBSS3. Semanal, primeiro. Mentira. Vamos lá.
Já consigo entender que essa região é o fechamento do doji, é uma região onde provavelmente o preço vai sofrer. Posso entender esse POI aqui também, essa regiãozinha aqui como região vendedora. Não consigo pensar em compra em JBS, né? Se eu tivesse comprado, provavelmente estaria desmontando as minhas posições compradas pelo semanal. Dá para a gente olhar no diário aqui também e pensar nesses POIs aqui mais próximos. Vamos marcar aqui. Essa regiãozinha aqui pode ser uma regiãozinha, primeiro de indústria do preço, né, para ele vir dar mais uma pancadinha até essa região, e aqui sim ser um ponto mais confortável para a gente poder pensar em vendas para JBS. Beleza? Essa seria a minha leitura para JBS. Não consigo comprar, né? Estaria apenas procurando argumento para eu poder vender. MRV. MRV deixou uma liquidezinha aqui. Diário? Semanal primeiro. Pediu. MRV rompeu essa região de topo, manipulou, beleza? Opa, peraí, vamos lá. Manipulou essa região de topo. Agora ele está buscando, né, fazer o próximo recuo. E aí sim a gente poder pensar em algum argumento. Aqui provavelmente era o que leva desse movimento que foi perdido. Então agora, onde era o nosso key level, vai ser o nosso choque, a nossa mudança de característica. Então, pelo semanal, provavelmente nós estamos pensando em argumentos vendedores. Quando eu coloco no gráfico diário, o ponto interessante que eu vejo para uma possível venda de MRV seria nessa máxima, tendo um movimento de manipulação aqui. Eu ficaria confortável para poder pensar em venda. Para poder pensar em compra, apenas aqui se manipulasse a região de extremidade inferior. Aí sim eu pensaria numa compra, né, aqui em MRV. Antes disso, não consigo pensar em venda, em compra. Aqui provavelmente vai ser um movimento de inducement, onde vai acelerar o preço até essa próxima região em MRV. Beleza? Ambipar. Diário. Não tem muito o que fazer, né? Acho que até a gente falou também semana passada. Mínima histórica do ativo, fica complicado olhar todo o tempo gráfico diário, meio do caminho. A gente pode pensar em algum movimento comprador aqui nessa região de mínima, e a gente pode pensar em algum movimento vendedor próximo dessa região de máxima. Antes disso, entendo que a gente está no meio do caminho e, de fato, não tem argumento para eu poder pensar em nada, nem na compra, nem na venda. Inclusive, pode montar uma divergência perdendo o fundo, né? Se perder essa região de fundo aqui, o ideal seria perder aqui, cair, colocar vermelho, cair aqui, para a gente poder pensar numa venda, o MACD desacelera, sem perder esse fundo, ter o fundo mais alto aqui, e aí sim eu pensaria em uma compra em Ambipar. Antes disso, infelizmente, não consigo pensar em nada. Vale é diário. Pronto, a gente falou de Vale, né? Que provavelmente estava caro, né? Não tinha argumento para a gente poder pensar em compra para Vale naquelas regiões, naqueles patamares. Então, de fato, a gente pensaria apenas em movimentos vendedores. Agora a gente está recuando até um ponto interessante, que seria essa regiãozinha aqui, de um antigo Rally, Base Rally. Provavelmente aqui em cima pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra de Vale. Inclusive vai estar montando uma possível convergência do preço. Beleza? Tem vídeo de MACD no canal, tem vídeo lá no nosso canal do Telegram, falando um pouquinho sobre convergência. Provavelmente próximo desse Rally, Base Rally, podemos ter uma convergência de alta para Vale 3. Então, nesse ponto, seria um ponto onde eu pensaria em comprar Vale, né? A venda já foi e provavelmente chegando aqui eu seria parceiro em movimentos compradores de Vale. Vamos 3. Vamos 3. Também agora no meio do caminho, não tem muito o que fazer nessa regiãozinha aqui, também é uma região de venda, a gente falou semana passada de Vamos 3. Provavelmente aqui foi um movimento de manipulação e ele vai buscar pelo menos essa regiãozinha aqui. Essa região aqui seria uma região onde, se manipulasse, eu pensaria em compras. Antes disso, não consigo pensar em compra nem venda para Vamos 3. Esse movimento
seria o que eu esperava aqui para Vamos 3. Ponto top, perfeito. Talvez o fechamento desse doji aqui pode ser um ponto interessante com o MACD ticando para cima. Beleza? Movida. Diário também. Movida no gráfico diário, subiu, mitigou até esse ponto. Aqui seria o ponto mais caro, né, para a gente poder pensar em alguma venda. Chegou a tocar, vamos ver. Tocou ali no order block, já sentiu, né? De fato, a melhor venda aqui seria pelo menos no toque dos 50%. Stop aqui na máxima, né, para a gente buscar pelo menos essa regiãozinha aqui de fundo para movida. Essa regiãozinha, né? Antes disso, não consigo pensar em nada pelo gráfico diário, mas de fato já sei que estamos próximos de um order block vendedor e eu não consigo comprar a movida nessas regiões. Estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Sim, H3. Sim, bem parecido com movida. Tocamos aqui essa regiãozinha aqui desse order block. De cara já sei que é um movimento vendedor, né? Provavelmente temos uma LTA, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Provavelmente o movimento maior vai ser um movimento de queda, onde pessoa física vai estar comprando isso aqui, acreditando que isso aqui é um canal de alta. Né? Então ele está comprando, toda vez que toca na linha ele compra, toda vez que toca na linha ele compra. Tocou na linha ele está comprando, então se tem uma pessoa física querendo comprar, tem provavelmente institucional querendo vender. Beleza? Simpar, eu estaria de olho pensando, se eu tivesse comprado, estaria desmontando minhas posições em Simpar. Leve 3. Essa aqui já dá para pensar no movimento comprador. Inclusive, estamos na cara deste order block, desse movimentozinho aqui. E aqui seria um ponto. E aqui seria um ponto, né, onde a gente procuraria apenas por compra e jamais por venda próximo dessa região do preço. Aqui a gente pode entender, né, como o MACD já está mais forte, o ideal, né, seria ele desacelerar, cair, o preço cair, né, dar uma estopada, para ir buscar o último POI próximo dessa região. Deixa eu colocar de verde. Buscar o próximo POI próximo dessa região, para a gente ter uma divergência de alta no preço, enquanto o preço caía, o indicador subia. Então aqui seria um movimento ideal para a Leve 3, para a gente poder pensar em alguma compra, entendendo a região de interesse, uma região de interesse comprador com uma divergência de alta. A gente conseguiu levar esse trade pelo menos até ali próximo da região de R$40. Fechou? CH Chevron, isso aqui, né? Podemos estar manipulando essa região de fundo, só que ainda não fechamos acima. O ideal para pensar em compra seria um candle fechando acima. Enquanto não tiver um candle que feche acima, não tem argumento para comprar, né? E o movimento vendedor vai continuar. Isso aqui a gente já sabe que vai ser um drop. Vamos lá. Isso aqui a gente já sabe que vai ser um drop. Isso aqui é uma base. A gente não sabe se vai ser uma base para continuar o drop ou para ser um novo rally. Se fechar aqui em cima, provavelmente dá para a gente poder pensar numa comprinha para Chevron. Beleza? Antes disso, não consigo comprar e nem vou vender numa região de fundo. Beleza? CCM Food. Se você não sabe o que é uma convergência, que eu falei agora há pouco, é exatamente isso aqui. Mais alto, fundo mais alto, preço fundo mais alto, rompeu a máxima, o trade foi acionado. A expectativa é romper essa regiãozinha de liquidez, né? Aqui próximo dessa região. Então tem espaço para o milho subir um pouquinho, para vir aqui capturar essa liquidez, para depois dar uma possível venda. Aqui no milho está no meio do caminho, né? De fato, não consigo pensar em nada, eu estaria olhando aqui para poder pensar em alguma venda próximo dessa regiãozinha aqui, estopando essa região, tocando pelo menos a região de 50%, né? Então o milho tem espaço, um pouquinho de espaço para continuar dando uma subidinha, né? Mas de fato não consigo comprar. E dentro desse POI aí, vendedor que eu acabei de marcar, eu estaria procurando argumentos para eu vender ou para desmontar as minhas posições. Beleza? Mas aqui a gente teve uma convergência de alta, tá? Não sei se eu
Falei aqui quando rompeu essa máxima, entendendo que aqui é o nosso fundo, aqui é o fundo, aqui é o fundo, aqui é o fundo. Aqui é o MACD, a linha do zero, rompendo. Isso aqui é uma convergência altista. Beleza? Então, se você fuja no meio do caminho agora, não tem mais muito que a gente fazer. Inclusive, essa barra de hoje pode ser uma barra para colocar pessoas na venda, depois estopar e tocar lá nos 50% desse point. Beleza? Grendene. Manipulou essa regiãozinha, fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, veio até a região de possível que leva do movimento, né? Aqui seria o ponto onde compradores vão defender essa região. Compradores defendendo essas regiões, eu já entendo que se manipular, eu sou comprador de Grendene nessas regiões. Então manipula, dá um toquezinho dentro desse order block e aí sim eu penso na ponta compradora. Inclusive nosso MACD, né, tá falando que nós temos uma força compradora nessa região de topo, foi essa região. Então qualquer argumento para eu poder pensar em compra, eu ficaria muito feliz, beleza? Para poder pensar em compra de Grendene, vender aqui eu não vou conseguir vender Grendene, estaria procurando argumentos para eu poder comprar. BPAN. BPAN bem parecido com Grendene, né? A gente chegou agora aqui, rompeu essa região de máxima, temos esse order blockzinho aqui. Então, de fato, aqui eu também estaria procurando argumentos para poder pensar em alguma compra. O ideal, a gente está tentando montar uma convergência aqui também em BPAN, né? Então, se a gente tiver uma ticada no MACD para cima aqui, pode ser um argumento para a gente poder pensar em compra. Então, se o MACD ticar para cima, dá para a gente poder pensar em compra, rompendo a máxima para vir pelo menos até essa região de topo, pegar aí um 2 para 1, um 3 para 1. Tranquilo. Beleza? BPAN, essa seria a minha visão, não consigo vender BPAN e estaria procurando argumentos para eu poder comprar. GGBR4. Bem parecido também, né, com BPAN. A diferença é que deixou a liquidezinha aqui no equal highs aqui montado aqui. Temos aqui o movimento de rally base rally, né? Um rally, uma base novo rally. Esse fair value gapzinho aqui pode ser um ponto de possível parada do preço, onde também teremos uma possível convergência do preço, beleza? Terceiro, quarto ativo que a gente fala, tem uma convergência, força compradora acontecendo aqui em Gerdau. Então, se a gente tiver uma ticada no MACD, dá para a gente poder pensar em algum movimento comprador. Não consigo vender Gerdau e estaria apenas procurando argumentos para eu poder comprar. Beleza? CEMIG. Basel. Brincadeira? Brinks. Vamos lá. CEMIG chegou agora num ponto, né, de possível parada do preço. Esse fechamento do doji aqui pode ser um ponto interessante para segurar o preço. Bem, verdade que nós temos aqui no MACD o preço indicando é uma força vendedora. Então, provavelmente, o que eu espero é que o preço suba para vir testar essa região de fundo. CEMIG, no momento, eu prefiro ficar de fora, não consigo esperar fazer muita coisa. Talvez a extremidade me faça algum sentido se tiver um movimento de manipulação para poder pensar em compra. Vender CEMIG não vou conseguir vender, né? Depois dessa queda, chegando próximo para a região de fundo. Mas se manipular a região ali de R$10, eu penso num possível argumento comprado. Fechou? Então seria isso. Obrigadão pela presença de todo mundo. Tamo junto. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário falando bem, falando mal, o que de fato você achou. E tamo junto. Qualquer coisa, estamos no Telegram 24 horas por dia. Beleza? Tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!